Olá, olá! Peço mil perdões desde já. Vocês estão me ouvindo? Tá? Ótimo. Então, vou colocar uma musiquinha aqui, só para vocês entenderem um pouquinho e relaxar. This is how legends are made. Like... Bom, queria muito agradecer a todos pela paciência, mas eu consegui falar para a Érica. Muito obrigada, Érica, sempre conosco. Faltou luz aqui em casa, gente. Olha que beleza. Mas muito bom ter vocês aqui, muito bom ter essa noite. Fiquem à vontade para compartilhar esse link também, se quiserem, para convidar. Eu liberei para vocês poderem abrir microfone também, tá? Então, se alguém quiser falar um pouquinho, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. É... Ai, desculpa. Vou abrir aqui o chat também para conseguir acompanhar vocês falando. Bom, vídeo tá bom? Conseguem me acompanhar? Conseguem me ver bem? Tá nítido? Oi, Paulo. Boa noite. Agora eu consegui abrir o link, perdão. Bom, que eu vou querer muito, muito que vocês possam ir escrevendo no chat, conforme eu vá fazendo as perguntas, tá? Porque tem muitas coisas que são importantes que vocês me deem esse feedback se eu estou sendo clara, tá? Eu estou falando sobre algo que eu falo todos os dias, então algumas vezes eu acho que está muito claro e de repente não está para vocês. Então é muito importante para mim que vocês possam me dar esse feedback, né? Então hoje a gente está aqui para falar sobre exercício e sobre várias nuances do exercício, sobre várias abordagens. Vai depender bastante, claro, do que vocês estão com demanda também para eu poder ir atendendo, tá? Então, de repente vocês, eu tenho mais dúvida de como começar, eu tenho mais dúvida de como continuar. E a gente vai vendo isso para e passo juntos. Quero compartilhar com vocês, então, a minha tela. Ótimo. Conseguem ver bem? Ótimo. Então, beleza. É... Ai, adorei essa mãozinha assim, Érica. É bonitinho, fica agitado. Bom, então esse é o workshop sobre vida app, essa invenção ali de app, é porque a proposta mesmo que eu trago todos os dias é que a vida ela precisa ser ativa, plena, produtiva. Então, é isso, é nisso que eu acredito. Eu acredito que isso precisa ser assim. Pronto. Eu acredito que isso deva ser assim para todos nós, tá? Não eu estou falando claro, né? Eu falo muito mais para pessoas que têm doenças crônicas. Mas para quem não tem doença crônica, isso também é muito importante. A gente precisa viver a vida da melhor forma possível, né? O que quer dizer da melhor forma possível? Não é vida louca, gente. É aproveitar ela, é tirar o melhor dela, aprender o máximo dela. E meu objetivo de hoje é falar para vocês sobre exercício, falar que ele pode ser começado sim desde hoje e principalmente fazer com que você tenha essa paixão por começar e por fazer e por continuar fazendo, tá? Mais uma vez, gente, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat ou... Como é que eu perdi o chat? Não, tá ali. Pode colocar no chat ou pode levantar a mãozinha e a gente vai abrindo, tá bom? Não é engessado aqui, não.
Então, vou começar falando um pouco sobre a minha história. Eu coloquei lá no grupo para que vocês vissem a foto, né? É, Dá para continuar essa paixão? Claro que dá para continuar. Vocês viram lá no chat aquela minha fotinho, né? É uma foto de 2009. Boa noite, Andres. É uma foto de 2009, num momento muito importante para mim e, honestamente, muito importante para vocês também, porque aquilo ali foi quando eu me formei no Exército. E aí, que história é essa? Para aqueles que não conhecem, eu vou contar um pouquinho. Em 2009, na verdade, finalzinho de 2008, eu estava já indo para o sexto surto da esclerose múltipla em 6 anos. Isso classifica como uma doença grave, né? Então, eu já tinha tido 2 neurite ópticas, já tinha tido alterações medulares com alteração de marcha, com alteração de controle esfincteriano, com alteração de sensibilidade. Já estava afastada do trabalho, porque eu não conseguia mais ter sensibilidade nas mãos para poder trabalhar. Trabalhar com o quê, Cris? Bom, eu sou médica, para poucos talvez não saibam, eu sou médica. Eu era anestesiologista na época e não conseguia fazer anestesia, né? A mão estava incapacitada. Então, eu olhando para essa classificação ali, a IDSS é a classificação da esclerose múltipla, estava 4,5 de 10. Olhando para tudo isso, olhando para a velocidade desse quadro, olhando honestamente para o semblante da médica que me acompanhava, falei assim, cara, tá dando muito ruim. Já já eu não vou conseguir fazer mais nada da vida. E aí vem um lampejo, que é um lampejo familiar, assim, é um dos tópicos, inclusive, que eu tenho gostado muito de trabalhar. Eu acho que ele revela muito para a gente da nossa vida e das nossas escolhas, que são essas informações, vou chamar de ancestrais, mas dos nossos familiares, né? Ali da nossa família. Então, eu tinha um vínculo, meu avô é falecido, mas eu tenho até hoje um vínculo muito forte com ele, com as coisas que ele fez. Ele era uma pessoa muito forte e ele era general do Exército. E eu queria fazer parte daquilo. Eu achava aquilo fantástico, eu admirava ele demais, então eu queria honrar esse meu avô. E naquele momento, a única coisa que fazia sentido para mim era me alistar no Exército. Então, era uma pessoa que não tinha, nesse momento especificamente, eu tinha perdido o controle de temperatura corporal. A gente que da esclerose, que entende que não tolera tão bem o calor, eu tinha perdido um pouco do controle da temperatura corporal por conta da localização da lesão no crânio e tinha tido bastante alteração sensitiva nas mãos, nos pés. Tava ruim, tava ruim. Abotoar botão, tinha ainda um resquício de marcha muito sutil e um pouco de alteração dos esfíncteres, principalmente urinário, mas, enfim, dava mais ou menos para controlar. Era uma urgência leve. E aí me alistei, como vocês veem ali na foto, como R2. R2 é um médico voluntário, tá? Então, o treinamento ele é muito mais suave do que seria um treinamento do exército mesmo, para fazer parte da força, como tropa. Então, são de 45 dias, tá? E nesses 45 dias, eu, eu vivenciei coisas que eu não podia imaginar que existiam. Por exemplo, exercício. Porque eu não sou, nunca fui uma pessoa que me exercitava. Então, no início, eu estava ali com 4,5, entrei no serviço militar. E não sabia o que me esperava. Eu me alistei junto com uma amiga, que para mim era meu ponto de referência. Falei, cara, você me ajuda, porque vai ter que fardar, vai ter que fazer coque, meu cabelo era grande, não era curtinho. Fazer coque, tem que isso, tem um monte de coisa que você tem que cumprir. E eu não tinha nenhuma habilidade com a mão na época. Ela, não, eu faço seu coque, eu abotou sua roupa, vamos embora. Tá, e a gente foi. E aí, no primeiro dia, eu não sei se vocês conhecem como funciona o exército, mas no primeiro dia,
aquele povo te coloca para correr, coloca para fazer abdominal, coloca para fazer flexão, coloca para fazer tudo. Ser humano, eu era uma médica que trabalhava 7 dias na semana, plantão noturno, 3 vezes na semana. Como é que vai? Que isso? Que correr? Enfim, eu tinha medo estado, era o que eu queria. E simplesmente deu o sinal, corre. 12 minutos. Gente, eu nunca tinha corrido na vida. Quem aqui já correu, gosta de correr, corria? Cara, não era eu. Nem na infância, eu acho que nem criança eu corria, gente. Eu sou atolada. Honestamente, eu não andava de bicicleta também, eu não fazia essas coisas. Eu fazia as brincadeirinhas de imitar a Xuxa e brincar de casinha, era isso. Mas deram largada, mandaram correr, saí eu para correr. Assim, honestamente, ainda bem que eu sou uma pessoa muito crente em Deus, porque eu vi Jesus me estendendo a mão para me carregar até a linha de chegada. Porque é só assim que eu cheguei depois de 12 minutos, tentando correr, andar, fazer o meu melhor. Não tinha a menor ideia do que era necessário fazer. Passado 12 minutos, bateu o sino final. E aí, quanto que eu andei? Quanto que eu corri? 1,1 km. Se alguém que está aqui tem uma calculadorazinha de velocidade, coloca a velocidade que eu andei, corri, para percorrer 1,1 km em 12 minutos. André, se você estiver aí com a gente, ele é bom nisso? Coloca para a gente esse cálculo. É quase nada, gente. Mas o que eu quero já chamar a atenção de vocês? Eu não fui a última. Atrás de mim chegou a minha amiga que estava lá para me ajudar. Ela chegou atrás de mim. E atrás da minha amiga que estava lá para me ajudar, chegou uma outra menina. Eu falei, gente, eu achei que eu estava acabada. E tem 2 pessoas atrás de mim? Não, calma aí. A minha amiga que chegou atrás de mim tinha asma e estava acima do peso. Na verdade, ela já estava na obesidade grau 1, grau 2, perdão. Mas a moça que chegou atrás de nós, a última a chegar, ela não tinha nada. Ela simplesmente era sedentária. E já aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu achava que eu estava para morrer com a esclerose múltipla. E de repente tem 2 pessoas chegando depois de mim na corrida e eu nunca corri. Tá bom, guardei a informação. Guarda sempre essa informação, gente. Informação boa a gente guarda. E aí fui para o treinamento, 45 dias, a gente treinava 5 dias na semana. Todo dia de manhã, 1h30 de exercício, corrida, flexão, abdominal, pula, salta, faz tudo que eles queriam que a gente fizesse, polichinelo, eles adoram polichinelo. E ao longo do treinamento, de novo, mais uma informação positiva, chamava muito a atenção do grupo, inclusive os meninos comentavam e pediam, Cris, por favor, para de pular. Porque terminava 1h30 e conforme foi progredindo o treinamento, eu chegava no final daquela 1h30 com uma quantidade de energia ainda extrapolando que eu não conseguia conter. Então eu ficava pulando, igual criança pequena. Fica quieta, não é possível, tá todo mundo morto, você está pulando. Falei, tô, mas eu tô bem, eu tô bem. E aí os meninos começaram a colocar, né, aquela pressão de, então corre mais rápido. Pô, não é possível, tá todo mundo morto, você tá pulando, você tá correndo pouco, você pode correr mais. Mais uma informação guardada. Talvez a gente não saiba o que a gente pode fazer de melhor. Carreguei. E os dias foram passando e eu fui evoluindo, fui ganhando força. Paguei um mico no primeiro dia, no mesmo dia da corrida que eu vi Jesus. Você tinha que fazer também um simulado de flexão de braço também. Nunca tinha feito nada com o braço na vida. Fui tentar fazer a flexão, bati de nariz no chão, quase quebrei o nariz. O tenente que estava me avaliando mandou eu ir embora, desaparecer da frente dele. Ele, caraca, isso não pode entrar para o exército. Mas estava com pessoas que queriam também o meu melhor. Então, eu estava bem acompanhada. Eu estava. Importa muito, tá? No Exército, a ideia do pelotão, e eles trazem isso para nós, essa informação. Quando você entra, você não sabe o que o grupo vai te levar, mas você vai percebendo. Então, se o pelotão inteiro chegasse bem no final de uma corrida, produzisse boas coisas,
Isso era bom pro pelotão. E todo mundo se ajudava para correr, para fazer a flexão. Então, os meninos que eram super marombeiros me ajudavam a tentar de todas as formas a ganhar força na musculatura. E, e eu fui ganhando força na musculatura de braço. E aí, a gente chega no final de 45 dias, fora com uma morenaça, né? Porque é no sol do Rio de Janeiro, eu que tinha conseguido andar, correr 1,1 km, terminei correndo 1,9 km. Se a gente pensar em percentual, que essa é a parte importante da gente avaliar qualquer progressão, a gente tem que olhar percentual. Se você saiu de 1 e chegou em 2, você melhorou 100%. Essa é a parte importante da gente olhar. Então, na hora que eu saí de 1,1, vão para 1,9, gente, oitentinha de melhora. Essa é a parte que a gente tem que olhar. A flexão de braço, que quase me fez quebrar o nariz, eu consegui fazer 6. Mentira, 12, exato o número necessário mínimo para poder passar, porque senão você não passa, né? E abdominal eu já fazia mesmo, essa foi a única coisa que eu fiz direito e fiz bem. Assim, direito desde primeira, né? Mesmo no diagnóstico já estava bom, só continuou. Então, é muito importante a gente conseguir ver. Oi, perdão. Ah, eu pensando na mobilidade, né? É. E aí, nesse final de 45 dias, eu consegui olhar para aquele pelotão e me entender enquanto, cara, eu sou igual a todo mundo. Então, aquilo ali me fez pensar diferente sobre as minhas escolhas, sobre o meu entendimento de limitação e questionar o que a medicina estava vendo sobre exercício e esclerose múltipla. Que até aquele momento eu só me alistei no serviço militar porque a minha neurologista não acreditou que fosse capaz de eu completar, e ela também, como eu, acreditava que no final de 2008 eu ia evoluir brevemente para a cama. E com essa modificação, no final de março, eu era outra pessoa. Era a pessoa que estava correndo, que estava liderando o pelotão, que estava cheia de energia, que queria trabalhar assim, vividamente, que queria viver a vida, que queria estar ao sol, que queria estar com os amigos, que tinha criado novos amigos. Eu era outra pessoa. E aí comecei a estudar esclerose múltipla e exercício, porque no final desse período eu estava com aquela classificação que estava 4,5 lá no início, o máximo é 10, para quem não conhece essa classificação, e ela caiu para 1. E aí, gente, essa descoberta me fez debruçar sobre o tema. Eu voltei ainda eu voltei a fazer anestesia, eu terminei em abril. Final de março, a gente já termina o treinamento e vai para o hospital. Veja, eu me alistei para ser. Isso é difícil, mas enfim. Eu me alistei para ser anestesista do Exército, sem conseguir fazer anestesia particular, inclusive. E aí, no final de 45 dias, eu não só estava correndo e tinha conseguido ser admitida no Exército, como eu já tinha conseguido voltar a fazer anestesia. Então, veja, eu não só fiquei mais bronzeada, eu não só passei a correr, eu voltei a trabalhar. E eu reencontrei uma Cristiane que estava perdida sei lá onde. Então, melhorou a minha autoestima, melhorou tudo. E aí continuei no âmbito físico, continuei correndo, realmente me tornei atleta, comecei a correr e participar de competição. Deixei aqui para gente. Ai, meu Deus, eu nunca sei, tá em espelho. Aqui, esse laranjinha aqui do meio é um troféu de triatlon do Rio de Janeiro. Eu voltei a ser uma pessoa. Mentira, eu passei a ser uma pessoa totalmente diferente. E comecei a estudar, claro, exercício.
para todas as doenças. E conforme eu fui treinando, eu fui conhecendo pessoas que tinham outras doenças, diabetes, hipertensão, ou mesmo se machucavam, tinham uma lesão. E eu fui vendo que essa visão do médico, que também é atleta, conseguia trazer recuperação e diretrizes para treinamento muito melhores do que as pessoas só batendo cabeça. E os treinadores me pediam auxílio, porque o treinador entende pra caramba de educação física, graças ao bom Deus, existem os treinadores, os professores de educação física. Mas na hora que entra um paciente com doença crônica, na hora que entra um paciente que está complicado de algum momento, é muito importante que o médico esteja junto nesse trabalho. E aí, um treinador, que era o meu treinador de corrida, é que me sugeriu, vai fazer medicina do exercício. E eu fui fazer medicina do exercício e cá estou, médica do exercício. E ao longo do tempo eu fui acompanhando e fui fazendo, trabalhando com reabilitação cardíaca, pulmonar, oncológica, e vendo, conforme eu ia falando sobre esse tema, como as pessoas iam modificando as suas condutas, iam modificando seu dia a dia. E caramba, não tinha mais como ficar calado, não tinha como ficar atendendo só no consultório, porque no consultório eu atendo um, e daqui a pouco, quem sabe um dia eu vejo essa pessoa. Vocês sabem como é, você vai no médico, aí o médico te pede alguma coisa, um exame, ou pede para você voltar daqui a 15 dias, e falhou, a agenda não bateu, aquela reunião que não sei o quê, e aí você não volta e o médico não te vê, você não vê o médico, não tem acompanhamento. Então, mesmo que eu tenha dado a melhor orientação do planeta, se a gente não coloca em prática, a orientação não serviu de nada. E aí, o que eu vi? Os pacientes que estavam lá comigo na reabilitação, frequente, comigo gritando no ouvido, treinando, fazendo acompanhamento nutricional, e vamos checando, tá dormindo bem, seu fulaninho? Não dormi, então vamos ajustar o treino, tem que dormir, como é que tá a água? Como é que estão as medicações? Tá tomando medicação? Ajustou medicação? Foi no seu médico? Aí as pessoas evoluem muito rápido, a ponto de em um mês a pessoa que não poderia fazer um procedimento cirúrgico muito grave, ela torna-se capaz. E, cara, a gente consegue resultado muito rápido quando a gente acompanha. E daí veio, então, esse entendimento que muito melhor seria a minha assistência aos pacientes, a pessoas que querem incorporar essa vida ativa, plena e produtiva, se fosse uma mentoria, se fosse alguma coisa que tem segmento, que tem, vou brincar, tem injeção de saco ali do seu lado, tá fazendo? Pegou direitinho no lápis para escrever? Então, é sobre isso. E eu tenho me dedicado cada dia mais a isso, né? Tem sido uma grande dedicação. Acho que muito importante aqui para a gente ir avançando, que vocês me deem o feedback. Se eu estou sendo clara, gente, em como o exercício pode mudar a minha vida e como o exercício pode mudar a vida de muitas pessoas, em diferentes situações. É doença crônica, é esclerose múltipla e tantas outras. O pessoal no grupo ali tinha pedido sobre miastenia graves. Eu não sei se tem alguém da miastenia graves aqui agora, que é uma doença muito peculiar, que precisa de muito cuidado na hora do treinamento. Não é qualquer pessoa que vai poder conduzir o treinamento de quem tem miastenia graves. Pessoas que têm outras doenças, tanto autoimunes, crônico-degenerativas, a própria diabetes, ou mesmo que não esteja apto, tentou 3.000 vezes começar um exercício e nunca conseguiu engajar, nunca conseguiu estar lá o tempo todo, se doar e perceber a evolução. Então, para isso o workshop, para que a gente consiga, para que eu consiga deixar muito claro em vocês e vocês consigam sentir essa diferença. Então, novamente, coloca no chat se vocês estão entendendo, se vocês já tiveram, de alguma forma, né, em algum momento da vida, uma experiência tipo, nossa, o exercício mudou muito, é que eu não engajei. Mas o exercício, quando eu fiz, fez toda a diferença. Vamos pensar? Coloca S se sim, se fez diferença, e coloca N se não fez diferença para vocês.
Então, vamos fazer a sua também ficar muito boa, Érica. Se a minha está te inspirando, a sua tem que inspirar todo mundo também. Olha lá, exercício muda. Todo mundo já teve ou tem alguma experiência boa com exercício. Então, vamos continuar. E quem que teve dificuldade de engajar em manter o exercício? Coloca engajar para quem engajou e de dificuldade. E aí, lembrando que no final, todas as dúvidas, gente, eu vou abrir para a gente fazer um momento especial de, no meu caso, como é que eu treino? No meu caso, como é que eu ajusto? Isso é muito importante, tá? Dificuldade de engajar, certamente, quando eu falo que eu era sedentária quando eu entrei para o Exército, eu tinha tentado, gente, eu tinha tentado arduamente várias coisas, tudo. Pode ir pensando, eu ia tentando, mas eu ia não sustentando, eu ia fracassando, eu comprava tudo. Ah, fui fazer escalada, comprei sapatilha, corda, não continuei. Ah, tentava patins foi 2 tentativas, porque eu não minha bunda não aguentou de tanto cair. Então, minha diversão antes de conseguir entender e vivenciar essa transformação do exercício era, eu vou fazer tal modalidade, comprava tudo, era isso, era comprar as coisas. Comprou, acabou, não engajava. É totalmente diferente na hora que vira a chave. Então, bora retomar, né, Érica? E é muito importante entender para quem que não é o workshop. Para quem não quer ouvir sobre exercício e sobre a maravilha que é o workshop. E aí, no final, eu explico direitinho para vocês, claro, como é que é a mentoria, né? Como é que eu fui imaginando, criando. Literalmente, eu fui pegando tudo que eu fui vivenciando ao longo desses anos, que fez toda a diferença, e esquematizei, juntei. Então, vamos lá. E aí, a gente vai falar, então, sobre exercício, claro, sobre a ciência e, muito importante, sobre a individualidade. E por isso, a questão ali do e no meu caso. Que a individualidade é mandatória, ela é mandatória para quem não tem doença e para quem tem doença. A quantidade de atletas amadores que eu pego no laboratório, examino, estão com lesões porque pegaram uma planilha padrão que veio em revista, ou mesmo pagaram para um treinador, mas é uma planilha padrão e saíram fazendo, é muito grande a quantidade de lesão que vem disso. Então, a individualidade, ela é mandatória. É mandatória. E é isso, gente. Vamos conseguir entender como é que desperta esse desejo, né? Como é que a gente consegue melhorar a vida? Como é que a gente consegue ver esse exercício como essencial? Como a gente consegue trazer paixão? Para que a gente consiga fazer tudo isso, esse meu entendimento, é claro, coloca no chat se você acha que tem outras coisas por trás, mas eu acho que a gente precisa ver obstáculo. Uma das coisas que eu acho que facilita muito ver obstáculo é pegar dados, assim, a importância do meu tratamento. Qual é a importância do exercício junto do meu tratamento? Pergunta para o seu médico. Tem evidência? O senhor recomenda? Só por aí já é um bom início, já vai tendo dados. Vai coletando essa informação, é importante para a minha vida? Será que é? Felizmente, cada dia mais a gente está falando sobre as redes sociais, inclusive, né? Estão falando mais sobre a importância do exercício, da boa alimentação. Isso é muito... Então, isso vai respaldando o que você está ouvindo de mim e que você tem uma sensação que vários já experimentaram aqui, que é de fazer exercício e se sentir melhor. Então, eu vou começar a pisar um pouquinho ali no calcanhar de Aquiles. O exercício é importante para minha família, mas essa pergunta, ela não é o exercício é importante para minha família praticar. Essa pergunta aqui eu quero que você já comece a refletir sobre ela, sobre se eu me exercitar e eu viver melhor, tiver uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor,
isso vai ser melhor para minha família? Essa pergunta ela é muito importante. Porque, da mesma forma, quando eu atendo paciente no consultório, e o paciente tem 50 anos, 55 anos, e ele está cheio de doenças, e ele está com dificuldade, às vezes, até de tomar banho sozinho, está ficando cansado para isso. Você acha que ele consegue aproveitar a família dele totalmente? Vocês acham que a viagem de fim de ano, a viagem da família, ela é a mesma? Ela vai para os mesmos lugares? Não, as pessoas começam a ter que fazer concessões para aquele membro da família que não está bem poder fazer parte. Gente, é muito importante que a gente esteja bem para poder estar bem com os outros que estão conosco. Lembra sempre do avião. A gente precisa estar bem com oxigênio para poder ofertar para o outro. Então, se você é pai e mãe, se você não tiver oxigênio para correr atrás da criança doida, a criança doida vai cair na vala, vai se jogar da escada, né? Hoje, uma das minhas pacientes com doença pulmonar grave, que agravou muito com a gestação, ela reabilitou conosco, assim, muito, muito grave. Nossa! E o desespero dela, o que que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou segurar meu filho? E aí ela reabilitou, tá há 2 anos reabilitando. As doenças pulmonares são doenças graves, a gente sabe disso também. Não é só a esclerose múltipla que é grave. E ela foi ganhando, e foi ganhando, e foi ganhando. E hoje ela me mostrou uma foto exatamente isso, tá? A criança em cima da escada, aquela escada que desmonta, não é escada de alvenaria, não, gente. É escada que desmonta. Aí ela me mostrou a foto e eu, o que que é isso? Ela, é a diversão da minha filha. É subir na escada. Falei, e agora? Ela, agora? Agora eu tiro a criança da escada, agora eu corro antes que ela suba na escada. É outra pessoa, né? Ela, cara, Cris, se eu não tivesse feito exercício, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Nem a criança estava aqui, nem eu estava correndo atrás da criança. Talvez nem eu tivesse aqui, porque ela realmente ficou, inclusive, algumas semanas no CTI para conseguir sair. Então, é entender que a gente está bem, impacta na nossa família. E, novamente, a gente vai precisar fazer essa viagem interior para entender o que que a gente precisa pensar. Por que que a gente não se exercita? Ou por que que a gente começa a se exercitar, e eu vou chamar com essa forma pesada mesmo, com todo o carinho do mundo. Mas a gente precisa olhar dessa forma. Por que que a gente fracassa? Se a gente sabe que é bom, se a gente quer, se a gente gosta. Lá no meu caso, eu comprava tudo, achava o máximo aquilo. Por que que eu não ia no dia seguinte? O que que me afastava disso? E o que que fez de diferença, por exemplo, já que eu trouxe a minha história, e eu faço questão que a minha história agregue para vocês. No exército eu fui. Por que que no exército eu continuei indo? Gente, não era fácil, nem um pouco. Alguém é aqui do Rio de Janeiro? Eu não sei quem que é do Rio. Rio de Janeiro, janeiro e fevereiro. Agora o tempo tá louco, mas em 2009, 42 graus à sombra. E eu treinei. Do... Pois é, eu não tô mentindo, né? 42 graus à sombra. A Avenida Brasil é um lugar inferninho. E mesmo assim aquilo me fez bem e eu ia todo dia, eu ia sorrindo. Não faz sentido. Por que que em situações muito mais agradáveis, ar-condicionado, lugar bonitinho, cheiroso. A Avenida Brasil também não é cheirosa. Mas por que que a gente não vai? Eu já falei um pouco lá no início. Porque quando sou eu e eu só, tem muita coisa rodando aqui dentro da cabeça, e por isso eu acho tão importante a gente visitar o que está aqui dentro, ou o que está aqui dentro dos nossos sentimentos. Tem muita coisa que diz assim, ai, hoje não, ai, hoje você está cansado, vai não. Ai, hoje tem uma reunião, quem sabe, aí vai dar para... Ih, não vai dar. Ih, hoje eu tenho que ir no mercado. Não, melhor ir no mercado, depois eu vejo esse negócio de exercício. Quando você está fazendo pelo coletivo, não é só estar com pessoas conhecidas, mas estar fazendo pelo coletivo, isso tem uma energia
totalmente diferentes. Né? É incomparável. E mais do que isso, eu estou fazendo por uma coisa muito mais profunda aqui dentro. E aqui dentro. Eu estava fazendo para honrar o meu avô. Como é que não ia honrar o meu avô? Como é que eu ia faltar? Como é que a neta de um general falta? Todos os dias que eu acordava de manhã para ir para aquele lugar, essa frase estava na minha cabeça. Não, general não falta, senão não é general. Então eu não posso faltar. Sou neta dele. Percebe? Então tem muitas coisas que podem jogar a gente para cima, para frente. Dessas 5.000 exigências que os aspectos familiares trazem, a gente pode tirar as coisas boas, né? Vamos ler aqui. É, né, Érica? A gente vai vendo que quanto mais pessoas estão junto, estão trabalhando junto, né? Só do grupo ter sido aberto, a gente começar a compartilhar ali, já faz diferença, gente. Uma semana. Adquirir hábitos novos é um. Vou fazer outro comparativo com criança, que eu acho muito bom. Quem é pai e mãe sabe exato esse tamanho desse trabalho. Me digam qual é a velocidade de colocar como hábito o desgrama da criança escovar o dente. Meu Jesus! São anos de treinamento. Já escovou os dentes? Vai escovar os dentes? Vai escovar os dentes. Não vai dormir sem escovar os dentes. Não vai dormir os dentes. Gente, então, assim, por que que exercício, para nós velhos, sabe? A gente está acostumado a dizer que cachorro velho não aprende truque novo. Imagina, a gente vai ter que aprender alguma coisa nova. Não vai ser rápido também. E por isso tem que ter alguém insistente ali, perguntando se a gente já escovou os dentes. Já escovou os dentes? Já foi lá? Já postou sua foto no Instagram dizendo que treinou hoje? Se tiver previsto treino, claro, né, gente? E aí é sobre esses tópicos aqui, do nosso objetivo, do nosso foco para aquilo que a gente quer. A gente precisa pensar sobre o nosso objetivo, a gente precisa pensar que quer fazer diferente. A gente quer fazer diferente por nós, começando desde já e entendendo, sim, vão ter falhas, vão ter os dias ruins, vão ter os dias que você não quer ver exercício, que você não vai fazer exercício. Vai ter os dias que você vai querer muito fazer e vai cair um toró que vai ser impossível você fazer. E aquilo, por mais que pareça, mas foi só uma chuva, pronto, você tirou a sequência. O nosso corpo, aquele negócio de ficar pulando lá no final do exercício, aquilo ali é liberação hormonal. Aquilo ali é liberação de algumas substâncias que sinalizam para o cérebro prazer. Não é simplesmente, eu estava sobrando energia. Não é só isso. O exercício também libera substâncias que estão relacionadas, sim, ao prazer. Então, se a gente deixa de liberar um dia essa substância, frustra de alguma forma, cai a quantidade dessa substância no sangue. E isso, na hora que você vai no dia seguinte, aí no dia seguinte você não acordou também, é difícil você falar assim, tá bom, então hoje eu vou mesmo não querendo. Não fui ontem, não vou hoje também. E aí esses pensamentos sabotadores é que ter o grupo ajuda, né? Definitivamente que ter o grupo ajuda. Os 66 dias, tem várias pesquisas, né? 20, 21 dias já começa a ter uma ligação, 66, mas o tornar natural, eu vou um pouquinho além. Eu não sei se eu tô total, é isso, só 2 meses. Eu acho que a gente, com 2 meses, está num período muito favorável para manter, mas ainda de acordo com como foi trabalhado ao longo desses 66 dias, eu acho que tem muita fragilidade ainda, principalmente se a gente não trabalhou.
os sabotadores que faziam com que a gente não treinasse antes. Essa é uma das coisas que eu acho mais importante. Se eu treinei durante 66 dias porque tinha um carrasco perguntando se eu tinha escovado os dentes, né? Tô brincando, se eu tinha feito o treino. Mas se eu não trabalhei junto, por que que é tão difícil? A chance da pessoa que está te dando a diretriz ao longo de 66 dias, saindo, você permanecer, ela diminui muito. Eu acho que isso é muito importante da gente prestar atenção, né? E escrever mesmo, gente. Olhar para a gente mesmo e falar assim, qual é o meu foco? O que que eu quero? Digamos que o foco seja, eu quero no final do ano viajar. Vou pensar que viajar para Disney. Gente, vocês sabem quantos quilômetros as pessoas costumam andar na Disney por dia? Você sabe a temperatura que costuma estar na Disney? Tudo bem, no final do ano é muito frio, mas isso significa que você está carregando casaco, bolsa e mais andando. A maioria das pessoas andam entre 8 e 20 quilômetros dentro dos parques, de acordo com o agito que elas fazem. Todos os dias, né? É muita coisa. Se você está pensando nisso, você tem que se preparar para ter um ano onde você esteja bem fisicamente, que você esteja produtivo, porque você precisa gerar dinheiro para pagar essa viagem. Então, você precisa estar muito ativo, produtivo, gerando esse dinheiro. Tem muita coisa que a gente pode colocar de foco no ano e garanto, desafio. Me digam se tem algum objetivo que você tenha colocado ali, ó, diretrizes, virada de ano, eu quero. Me diz se estar bem de saúde não é mandatório para todas elas. E estar bem de saúde é conseguir estar com condição de fazer as coisas. É muito importante isso. E aí, eu tenho quase certeza que vocês não vão ouvir minha querida falando. Que eu não estou ouvindo daqui, vocês não vão ouvir, está muito baixo o vídeo. Então, ela está lá no grupo, ela já falou algumas vezes, né? Não sei se vocês, se algum de vocês viu essa reportagem que ela fala da Fátima Bernardes? Foi uma reportagem que eu dei em 2017, gente. Nossa, tem muito tempo. Que eu falava sobre a importância do exercício físico, como tinha modificado a minha vida. Ela assistiu na TV essa reportagem. É, E a partir dessa reportagem, ela começou a se exercitar, ela viu que era importante, ela não fazia, e eu tinha medo de fazer por conta da esclerose. E aí ela começou a fazer, e começou a fazer um monte de coisa. Ela dança horrores, pedala, e faz tudo, tudo, tudo. E é um pouco do que ela está falando. Eu fiz tudo, continuei fazendo, e eu estou muito bem. É isso aí, ó. Focal EDSS. Você está com quanto de EDSS, Érica? E aí, esse gráfico que eu estou trazendo para vocês é no artigo meu sobre artigo científico, sobre evolução de 10 anos de esclerose múltipla frente à classificação de EDSS. As barrinhas azuis, gente, é a quantidade de exercício que eu estava fazendo ao longo dos anos. Então, lá no iniciozinho, toquinho, quase nada, basicamente nada. Conforme os anos foram passando, olha a quantidade de exercício que eu fui fazendo. E o laranja é o EDSS. Ele estava lá no topo quando eu estava fazendo basicamente nada. E ele desaparece quando eu estou fazendo muito. E aí eu trouxe esse artigo que está do lado, é um artigo científico de um pesquisador norte-americano, que eu tive o enorme prazer de trabalhar com ele um período. Lá no Alabama, ele já não está mais nessa universidade, ele já mudou, mas é um cara sensacional, é um educador físico, o Robert Malk, e ele já há muito tempo vem defendendo que o exercício físico de alta intensidade não só é seguro, como traz benefícios, como provavelmente modifica a evolução da doença.
Se a gente está falando de esclerose múltipla, uma doença autoimune, e a gente já tem muito registrado em diversas outras doenças autoimunes, como a espondilite anquilosante, como o lúpus, e eles são muito positivos os resultados de controle de dor, de retardo de evolução dos sintomas. A gente provavelmente está falando também de modificação da resposta imunológica desse organismo. Isso significa contenção de uma doença. Se o corpo começa a agredir menos, se a resposta imunológica começa a ser modificada pelo exercício, protegendo a chance dessa doença evoluir mais branda, ou quem sabe, o corpo parar de agredir a gente. A gente não tem como saber ainda. As pesquisas começaram a dar atenção para isso de forma recente. Então, eu pude viver isso. E provavelmente eu vivo isso todos os dias. Hoje em dia, para quem conhece ali os medicações da esclerose múltipla, eu tomei a última medicação mais potente, depois dela não tem outra. Porque até antes dela, todas tinham tido falha, todas. A doença continuava ativa, continuava com lesões captantes de gadoline, todas as ressonâncias. Então, é uma doença grave? É uma doença agressiva? É. Mas como é que eu continuo trabalhando pra caramba? Como é que eu continuo dando esporro em todo mundo? Como é que eu continuo andando? Como é que eu continuo competindo? O que é importante ver? Vocês estão vendo esse gráficozinho azul? Nas barrinhas azuis? Elas estão bem grandonas, né? A última barrinha, ela começa a cair. Em 2015, eu perdi minha primeira gestação e muita gente disse que tinha sido por conta do exercício que eu fazia de muita intensidade. E eu fiquei com medo, não sabia, não é, é muito difícil, né? Quem já foi gestante, sabe o peso que é todo mundo falando, você não sabe, caixinha de surpresa, você não sabe o que acontece direito. E aí eu fui diminuindo, fui diminuindo. E em 2016 a doença voltou com a violência e, novamente, nada mais parava ela. Então, no período que a gente está vendo ali, onde desaparece o laranjinha, sabe? Totalmente, de 2010 até 2015, eu não tive mais nenhum surto. E as ressonâncias estavam sem nada. Na hora que eu paro o exercício, a doença volta avassaladora. Tanto é que eu não tinha sequela nenhuma. E atualmente, como vocês estão vendo, eu estou mexendo só uma das mãos, porque a outra é difícil pra caraca para levantar aqui. Eu levanto, ok, mas não é natural. E é a minha mão primeira, porque eu sou destra, mas não vai bem. Eu sou hoje paraciclista. Por quê? Porque temos uma sequela. E sequela, a gente sabe que o remédio não trata. O que trata é o exercício. Pessoas falam, quem trata sequela é fisioterapia. Tá, fisioterapia é o quê? Exercício, gente. É o exercício numa intensidade inicial, mas é o exercício. O que a gente está propondo é mais do que isso. É certamente muito mais do que isso. 1,5 ó, tem muito bom esse objetivo de zerar esse DSS, hein? E aí, gente, eu vou trazer vocês para uma... A gente fez na primeira aula essa vivência. Não sei se vocês estão acostumados, já fizeram vivências. Pode colocar aqui no chat quem já fez. De já, coloca um J de já. Fazer a vivência é para visitar exatamente um pouco do que eu já fui passando. Sobre o que você quer de você, o que você sente. Eu vou fazer ela um pouquinho diferente hoje, porque eu acho que faz sentido. A gente já tinha feito lá na primeira esse balão. Que o balão significa, né? Eu gosto muito dele. Eu acho uma pena que não tem um emoji para a gente poder criar assim o emoji da nossa comunidade, sabe? O balãozinho. Vai ter que ser aquele balão de bola de aniversário, mas tudo bem. Esse balão é mais bonito, colorido.
É, Então, é isso que a gente se propõe todos os dias, né? Tá acima dos desafios. Veja, na hora que falta luz na minha casa, você acha que isso não, em per si não é um desafio? É um desafio. Como é que a gente passa por cima disso, né? Expandir a nossa visão, né? Às vezes a gente fica olhando só aqui na nossa linha do olhar e tem tanto mais coisa na vida para a gente ver. Então, subir nesse balão permite que a gente possa ter contato com isso e permite elevar o nosso pensamento, conseguir ficar melhor, né? Então, minha proposta para vocês nesse momento é para vocês tirarem esse momento para vocês. Quem puder, não estiver dirigindo, puder fechar os olhos brevemente para poder olhar para si, para poder relaxar, ficar numa posição confortável, preferencialmente vamos ficar sentado, não fica deitado, porque você pode estar tão cansado que vai dormir. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca, encher bem fundo o peito de ar e soltar pela boca. E mais uma vez, eu vou querer que você faça bem fundo. Puxa bem fundo, solta comprido esse ar fazendo barulho. Ah, deixa um pouco o peso desse dia de hoje, para que você possa então subir nesse balão, para que ele possa voar o mais alto possível, para que ele voe acima dos desafios. Eu te convido hoje a olhar para esses desafios. Quais são eles? Quais são os desafios que você tem hoje na sua vida? É com a sua família? É com alguma limitação física que você tenha? É com a dificuldade de cumprir as propostas que você se faz? Quais são esses desafios? E eu vou te convidar ainda para daí de cima do balão poder sonhar com esses desafios sendo coloridos da sua forma. Para esses desafios ganharem soluções da sua forma. E nesse momento eu te convido para imaginar isso de uma forma mágica. Não precisa se preocupar com a lógica. Então, se você tiver um problema financeiro, como seria resolver esse problema financeiro? Você teria um novo emprego? Você faria um ajuste de dívidas com o seu banco? Como seria? Se você tem uma dificuldade de se engajar no exercício, seria resolver isso de uma forma agradável. Você consegue se imaginar acordando? Se imagina acordando todos os dias, desejando por aquela sensação que vem depois do exercício. Esquece o durante, esquece o antes de sair, antes de começar. Pensa só na sensação depois do dever cumprido, aquela sensação de bem-estar. Quando a gente está em cima do balão, a gente pode sonhar sim. E a gente pode ter sim visões e insights maravilhosos. Algumas vezes a nossa mente aqui embaixo não permite. Eu quero que você entenda e perceba que você não está sozinho. Quero que você olhe lá embaixo, junto com os seus desafios, veja as pessoas que você ama, as pessoas que você quer estar junto durante muitos e muitos anos.
Quero que você se imagine bem junto com essas pessoas. Como é que seria poder correr? Como é que seria poder pedalar? Quero que você imagine tudo isso, que tudo isso é possível para você. E aí, do alto desse balão, eu quero que você visualize um sol resplandecente, inundando o seu corpo, te trazendo toda a energia e todo o poder para poder cumprir todas as suas metas, para poder deixar claras essas metas, poder te mostrar os caminhos, só poder te trazer uma sensação de bem-estar infinito. E essa sensação vai percorrendo o seu corpo, seu rosto, seu tórax, seus braços, as suas mãos, e vai te trazendo muito poder e muita energia. Vai passando pelo seu abdômen, pelo seu quadril, pelas suas pernas, essas pernas que vão levar vocês a lugares maravilhosos, e aos seus pés. E inundados dessa energia que o sol trouxe para ti, eu quero que você mantenha claro na sua mente a resolução dessas metas, a superação desses desafios. E eu quero que você perceba como tem tanta gente lá embaixo que pode te ajudar, que quer te ajudar. A sua família, os seus amigos, professores. E você entenda que não precisa estar sozinho nessa caminhada, e nem está. E aos poucos, eu quero que você vá voltando a consciência para o seu corpo presente. Volte a prestar atenção na sua respiração. Mais uma vez, enche fundo o peito de ar pelo nariz, solta pela boca. E mais uma vez, enche fundo o seu peito de ar e solta pela boca. E quando você se sentir bem, pode ir abrindo seus olhos, pode ir voltando. E eu vou querer que você ou escreva num papel, ou escreva aqui no chat, se você puder compartilhar. O que que você viu lá de cima desse balão? Quais são essas metas que você percebe que teve uma solução? Quais são as pessoas que você já vê caminhando com você? Quais são esses desafios? Como é que você se sentiu percebendo essas dificuldades? Como é que vocês estão se sentindo? Coloca no chat aqui para mim se alguma coisa surgiu aí no pensamento, no coração de vocês. Escrever sempre auxilia bastante, auxilia tanto em encontrar as soluções, encontrar os caminhos, quanto desenhar melhor aquilo que a gente está pensando, né? Como é que vocês estão? Foi muito forte para vocês? E aí, gente, vamos então treinar. Vamos ver como é que a gente começa ou continua o nosso exercício. Ah, que bom que você está bem, Érica. Bom, não, se puder colocar aqui no chat, quem que já está fazendo exercício, e quantas vezes na semana, se é
em academia, se é na rua. Então, ou se não, ainda não conseguiu começar, tá, ou está fazendo só uma vez por semana, coloca quantas vezes na semana está fazendo. Eu achei que você estava no Pilates, Tá no Pilates, não? Achei que estava no Pilates. É... Bom, como é que a gente começa? Joia, tem algum cardio? São duas Éricas, gente, vocês estão me confundindo. Calma aí, Érica com C? Pronto, agora melhorou. Tem algum aeróbico? Porque a gente precisa olhar com muito carinho quando a gente está pensando sobre exercício, que tanto o estímulo de força, e principalmente quando a gente está falando de mulheres, é muito importante ter o estímulo de força para que a gente não perca massa muscular, para que a gente não perca osso, para não fique um monte de velhinha quebrando o osso. A gente precisa ter musculação, sim. Pilates, musculação, exercício funcional, sim. Mas a gente precisa do aeróbico também, para deixar o nosso coração bem capacitado. Ah, Paulo, agora eu entendi. Tu vem de gato? Como é que eu vou saber que Paulo é gato? Não sei. Aí, ó. Dificulta a minha vida. É, Então, é muito importante juntar os dois, tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbico. O exercício de força, qual é o ideal para se fazer? O ideal é aquele que é prescrito para vocês. Lembra lá no início que eu falei que maravilha que existem os educadores físicos? Os exercícios de força sério, cálculo de intensidade, qual é a carga que eu vou colocar, quantas séries, quantas vezes em cada série. O professor de educação física, ele calcula isso, tá, gente? Ele não simplesmente, eu acho que você deve fazer. Não, tem uma coisa certinha, calculada. É, E é muito importante que a gente respeite isso. Por que que algumas vezes as pessoas não valorizam tanto o Pilates ou têm dificuldade de ganhar músculo no Pilates? Porque quem faz Pilates ou quem já fez, sabe que o Pilates faz uma série, 12 repetições a 15 de cada exercício. Então, mesmo que você coloque ele muito difícil, com bastante mola, é uma série. E a gente já sabe, por pesquisa, que o exercício, para ganho de massa, ele precisa ter de duas, no mínimo, a quatro séries. E aí vão ter os treinamentos mais específicos para poder passar disso. Então, por isso o Pilates acaba não trazendo tanto ganho de massa muscular, mas certamente é maravilhoso para equilíbrio, para ganho de mobilidade, para ganho de consciência corporal, para conseguir depois poder fazer o exercício muito melhor. É maravilhoso para isso. Você consegue integrar a respiração e o movimento em si. Isso é muito bom. Mas, então, novamente, eu insisto, é muito importante. Ah, perfeito. E é exatamente isso, depende sempre de quem está fazendo, quem está sendo responsável pelo Pilates. E de você também trazer a demanda. Olha, eu não faço musculação, estou com você aqui. Vamos trabalhar para ganhar massa muscular? Vamos. E ele vai fazer. Né? Tudo é uma questão de conversar e individualizar. Falei ali atrás. Individualizar. E como é que é a intensidade do aeróbico? Como é que eu vejo isso? Eu adoro essa tabelinha, eu fiz uma adaptação. Então, tá ali potência, que é a carga do exercício. Poderia ser na bicicleta, poderia ser no remo, poderia ser uma escada, poderia ser na esteira e tantos outros. Podia ser no esqui, a potência. E a frequência cardíaca que você teria. Como eu não sei a sua idade, eu não conheço vocês todos ainda,
eu coloquei para simplificar dessa forma. O exercício leve é o exercício onde você é capaz de fofocar, falar o que quiser, entrar em reunião. O exercício moderado, você consegue dar pequenas notícias. Então, se você estiver em reunião, você no máximo vai participar de eu acho que está adequado. No máximo essa frase. Quando você estiver com alguém, você vai dar um ou outro pitaco na história do coleguinha. E o exercício vigoroso é quando você vai participar na conversa com isso, bom. Essa é a melhor forma para quando você começa a se exercitar. Eu não tenho a menor ideia da minha frequência cardíaca, Cris, eu não tenho a menor ideia de qual é carro, como é que vê isso. Como é que eu vou fazer? Eu estou na rua, eu não tenho nada. Essa é a melhor forma de você saber se o exercício está intenso ou se o exercício não está intenso. Não sei se vocês já viram alguma vez um, um médico no Instagram que chama Paulo Musi. Ele fala bastante sobre exercício, né? Sobre vida saudável. Gosto muito da abordagem dele, tem bastante ciência ali, não estou criticando isso. Eu sempre me divirto porque ele faz as lives dele como se ele estivesse pedalando. E é possível até que ele esteja pedalando. Mas, gente, ele não para de falar. Tipo eu. Se ele não para de falar, ele está onde, gente? No exercício leve. Mas é leve, leve mesmo, porque ele não para de falar. Então, para a gente dizer que está fazendo um exercício, que a gente quer o resultado, para a esclerose múltipla, para a insuficiência cardíaca, para as doenças pulmonares, basicamente todas, para as doenças oncológicas, para o diabetes, para a espondilite anquilosante. Gente, é exercício do amarelinho para o vermelho, de acordo com a recomendação de um médico. Quando você tem uma doença, é importante que alguém, ao te acompanhar, ao te prescrever, saiba do que está falando. Não é você hoje decidir, vou correr até não poder mais. Se você tem uma doença crônica, é importante que você pondere esse trabalhar na zona vermelha ali. Mas no verde, no amarelo, podemos, devemos. E aí, quantas vezes na semana? Como é que eu vou saber? Bom, o que a recomendação da Organização Mundial de Saúde fala? Que a gente deveria fazer de 2 a 3 vezes na semana exercícios de força. Poderia ser o Pilates, poderia ser um funcional com carga, né, com um elástico ali, com um galão de água, ou musculação em si, 2 a 3 vezes na semana. E os exercícios aeróbicos, 3 a 6 vezes na semana. A OMS vai falar que pode ser de 3 a 5 vezes. Eu gosto, na verdade, de pensar no tempo e já dividir ele pelo número de dias da semana que eu imagino fazer o exercício. O tempo é de 150 minutos naquela intensidade amarelinha ali, tá? Amarelinha vermelha. Perdão, na intensidade verde e amarela. Então, 150 minutos na intensidade verde e amarela. Como você quer distribuir isso na semana? 3 vezes na semana, 50 minutos, ok. 5 vezes na semana, 30 minutos, ok. Cris, eu não tenho esse tempo todo. Tudo bem. Lembra da faixa vermelha? Você está liberado para poder praticar aquela atividade de maior intensidade? Ótimo. Aí a própria MS diz, pode ser só 75 minutos. Olha como melhora a sua vida em relação a tempo. Como é que eu faço isso? Exercício muito intenso, intervalado. E aí, tanto um médico do exercício quanto o educador físico podem te prescrever com muita competência como fazer esse intervalo. Quantos segundos ou minutos você fica bem acelerado, sem conseguir falar, porque está muito difícil, e quantos minutos você se recupera para poder fazer o próximo estímulo. Esse é um exercício intervalado. Quem já fez exercício intervalado aqui? Coloca aqui no chat. Eu. É honestamente o exercício que eu mais amo. E honestamente, a maioria dos pacientes muito graves ama também, porque passa rápido, a desgrama passa rápido.
Você fica ali 30 segundos sofrendo, aí descansa um minuto, às vezes descansa um minuto e meio para depois voltar a fazer. É muito bom. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade no exercício contínuo. Minha concentração se perde, aí eu acabo perdendo a paciência com ele. Então, eu sempre prefiro intervalado. Como é que eu consigo fazer o contínuo moderado? Quando eu coloco alguém do meu lado. Porque eu vou ali, tranquilo, tentando fofocar, né? Coloco alguém mais forte do que eu, para a pessoa estar conversando e falando bastante, e eu só concordando. É isso aí mesmo. Se eu tivesse que contar muita história, não ia ser moderado, ia ser leve, né? E os outros exercícios? Exercícios de flexibilidade e de equilíbrio, né? Foi Mônica que perguntou lá no grupo, gente, eu não estou lembrando, mas eu acho que foi com relação ao exercício de equilíbrio. É muito importante para quem tem ou alterações de labirinto mesmo, mas vários pacientes de esclerose múltipla, por múltiplos fatores, têm alteração de equilíbrio. É muito importante trabalhar preventivamente, antes da primeira queda, já os exercícios de equilíbrio. E os exercícios de equilíbrio normalmente estão relacionados ali aos exercícios funcionais mesmo. Fazer aquela pergunta assim, quem aqui já caiu? Tá andando e faltou a perna, falhou, desequilibrou e puf, no chão. Eu posso levantar a mão várias vezes? Enfim, porque eu achava que eu não precisava dar muita atenção para isso, mas vi que quanto mais a gente investe, mais a gente colhe frutos. Igualzinho na Bolsa de Valores, gente. Só ganha retorno se você investir. Se você só ficar olhando para a Bolsa de Valores e não investir nada, não vem retorno. É um absurdo isso. Não retorna se você não investir. É um absurdo. E aí que a gente tinha comentado, né, na outra vez ali, e eu já tinha comentado outras vezes, e trago isso constantemente no Instagram. A gente já tem a publicação. 4.000 passos, reloginho que conta passos, todos os reloginhos atuais que são um pouquinho mais tecnológicos, não seja só de ponteirinho de 1.800, conta passos atualmente, custando R$ 2 lá no Xing Ling. 4.000 passos é o necessário mínimo para você manter a sua condição aeróbica. E 4.000 passos, gente, para mim que tem dificuldade de andar, é muita coisa. Isso significa que eu tenho que pagar de alguma outra forma. Então, o meu exercício, ele tem que ser, sim, intenso e frequente, para eu compensar os tantos 1.000 passos que eu não estou dando por dia. Que acumulado numa semana, que acumulado num mês e num ano, vão ser muitos. Não quero ficar velha precoce. E lembrando que tem a maioria dessas doenças crônicas, né? A gente vai viver muito ainda com elas. Não é porque a gente teve um diagnóstico, que é um diagnóstico difícil, que é horrível de ouvir, mas a gente vai viver muito com ela. A gente tem que viver bem. Compromisso com a gente. Compromisso que, para aqueles que estão cristãos, é de honrar a vida que Deus nos deu e viver da melhor forma possível. E aí, o que são os 10.000 passos, Cris? Aí é quando você quer investir de verdade na sua condição aeróbica, inclusive no seu dia a dia. Você começa a andar cada vez mais, usar menos o carro, subir mais escada, ser uma pessoa realmente muito ativa no seu dia a dia. Toda vez que tiver sede, levantar, beber água e não ficar só com a garrafinha do lado, muito tempo sentado. A cada 50 minutos ter um alarme no celular para fazer a pessoa levantar, para se lembrar que tem que andar, nem que seja 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, mas andar. Todos esses hábitos são muito importantes para contribuir aqui, nesse investimento diário. Todos vocês comigo? Tá claro? Estou conseguindo fazer clara essa parte de exercício, da prescrição do exercício. É muito importante que fique muito claro como fazer. Acho que o método ele precisa vir do profissional, né?
quantas vezes na semana seria o ideal, qual é a intensidade, como é que vai ser a programação, como é que vai ser a evolução ao longo de uma semana, ao longo de 2 semanas, ao longo do mês. Tem um objetivo específico, é participar de uma prova, uma corrida de rua, ou, como eu falei, não, eu quero no final do ano estar apta a andar sem dor os 8 km lá na Disney, como eu dei de exemplo. A gente vai buscando os objetivos e passa por um profissional que consiga gerenciar essa parte dos ajustes, da progressão, das orientações. É na musculação, são quantos exercícios? Exercício para perna? É para coxa, para o posterior, é para o braço, como é que é? Tríceps, eu quero dar tchauzinho. É, exatamente. Se tem uma luta concomitante, né, de uma doença mais a perda de peso, a gente vai ter que ter esse trabalho conjunto, né, tanto do exercício quanto da nutrição. É muito importante ter essa orientação, né, concomitante, não é só um ou outro, todos são importantes. E entender mais que isso, entender sobre as nossas escolhas. Eu estou escolhendo, e aí a escolha é nossa. Não é o profissional com quem você vai conversar que vai assim, você vai fazer tênis. Gente, se alguém me mandasse fazer tênis, eu já tinha acabado, já acabou. Eu quebraria com todas as vidraças ao redor, que eu conseguiria fazer a proeza de zunir a bola, porque não me falta força para dar a raquetada, falta é aptidão para lidar com a bola. Então, os exercícios de bola nunca seriam as minhas escolhas. E aí eu descobri, achava que corrida era ótimo, porque o exército me ensinou sobre corrida, e depois eu descobri que bicicleta para mim é ótimo. E foi aonde eu consegui perder peso. Por quê? Porque a intensidade do exercício que eu conseguia fazer correndo, que eu tinha aptidão para fazer correndo, era baixa. Eu ficava na zona do leve a moderado. Eu tinha que correr muito para conseguir perder peso. E não conseguia, e não conseguia, e não conseguia. Quando eu fui para a bicicleta, eu conseguia fazer treinos muito mais intensos. Minha frequência cardíaca ficava o tempo todo na zona amarela, vermelha, amarela, vermelha. Mas é o tempo todo, 2 horas, 3 horas, naquele gráfico lá que tinha a barrinha azul bem grandona, era isso. Aí eu perdi peso. Aí eu mudei a conformação da minha coxa, ela diminuiu. Aí eu modifiquei o corpo, porque eu estava fazendo o exercício certo para mim, que eu gostava, que eu conseguia gerar intensidade, que estava bem orientado pela treinadora. Tudo foi casando. Então, a adaptação ao exercício, ela depende do nosso organismo, ela depende de ser bem prescrita, ela depende de estar com uma boa assessoria nutricional combinada. Então, é uma combinação de coisas. E o que a gente viu agora há pouco? É uma combinação de coisas. A gente precisa estar pensando num fim bom. A gente precisa estar entendendo que o durante é maravilhoso. Não sei se vocês já escutaram sobre isso, que o pessoal termina o treino e vai para a resenha. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas por que os grupos, seja lá qual é o esporte, rede de vôlei, tem 2 gatos pingados jogando, mas tem 38 ao redor olhando? Que dia acha isso? É a resenha. Porque é por isso que as pessoas vão, quando elas não estão afim. Ciclista, os caras estão lá, pedalam, 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 mas no final do treino fica uma patota fazendo a resenha para contar como é que foi, o que sentiu, qual foi a pedra, qual foi a façanha que fez. Ciclista é igual pescador, gente. Esse trabalho do grupo não fez só a diferença em mim lá quando eu estava no exército, faz diferença em todos os esportes coletivos, que sejam um jogo de vôlei, ou individuais, como numa corrida. É só você fazer parte de um grupo para conseguir ter com quem falar, para quem levar a sua dúvida, ou um desconforto que você tenha sentido, ou uma nova necessidade que tenha aparecido. É isso que vai fazer com que você engaje e veja a evolução. Você precisa ver a evolução para você querer continuar fazendo um negócio.
senão o sacrifício não vale. Você precisa ter o lucro para você entender que investir é legal. Senão, fica só assim, nossa, tirei R$ 2.000 da minha conta esse mês para investir, não voltou nada, nem R$ 1. Nossa, de novo, tirei R$ 2.000, não voltou nem R$ 1. Nossa, de novo. Não, acabou, você não vai, parou de investir já, né? Se você não sabe por que que você está ali fazendo, se você não entende o que que você está fazendo, vai parar de fazer. Mesma coisa com exercício. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa estar bem orientado para ver o lucro, para ver a modificação. E é esse aprendizado contínuo, é esse companheirismo que faz toda a diferença quando você faz parte de um grupo. É claro que caminhar sozinho vai fazer diferença, mas caminhar acompanhado certamente faz com que você aprenda mais e vá mais longe. Eu acho que esse é o essencial da gente, né? A gente não quer ir até a esquina. A gente quer, a gente quer não ter limite, poder escolher até onde a gente quer ir. Não sei se todos vocês concordam. Se tiverem aí, puderem escrever um C de concordam com a gente quer ir onde a gente escolher ir. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, que eu posso escolher aonde ir. Posso escolher não ter medo de fazer as coisas porque eu estou melhor treinada, porque eu estou mais forte. E aí eu crio a mentoria Marco Zero, como eu mencionei ali, baseada naquilo que eu fui vivendo e venho vivendo. Então é uma mentoria muito viva, não é uma mentoria engessada, porque dia a dia eu vou percebendo, nossa, isso impacta muito, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desenvolver mais isso. É, E essa parte que eu acho muito gostosa é um desenvolvimento conjunto, né? Não é de alguém que não sabe o que o outro está passando, mas é de alguém que vive o que o outro está passando, né? É viver com uma sequela de uma doença que vai e volta e todos os dias tem um desafio novo. Quando eu coloquei o post, não sei se vocês viram, falando sobre a minha rotina matinal, é de verdade. Eu faço a rotina matinal para saber se está todo mundo funcionando naquele dia, ou se tem um pedaço do braço que está mais fraco, se é uma perna que está diferente, se é o próprio abdômen que às vezes não está trabalhando direito. Isso é muito importante para eu conseguir ter confiança para fazer as minhas coisas no dia a dia e saber quais são as aventuras que eu vou querer fazer naquele dia. E aí eu dividi a mentoria nesses 3 tópicos, nesses 3 módulos. Módulo físico, que é sobre exercício em si, né? Como fazer, como manter, como fazer todas as fases dele, né? E ir conduzindo essa evolução, toda essa orientação nutricional, porque antes da gente estar junto da nutricionista, claro, vendo quais são os nutrientes de cada alimento que a gente coloca no nosso prato, entender a nutrição, o que que o corpo precisa, por que que eu como desregrado, porque o que que pode me auxiliar para ajustar esse entendimento da minha relação com a comida. Tem muita coisa que a gente vai acabar vendo no módulo emocional. E aí a gente tem o tópico no âmbito físico ainda de autoimagem. Então, esse resgate foi um resgate que eu vivenciei também lá no Exército, de me olhar no espelho e falar, caramba, tá melhor. Quando eu estava mais bronzeada, estava me sentindo melhor, estava me sentindo mais viva, de me arrumar melhor, de querer estar bem, não é só me sentir bem, mas comunicar isso através daquilo que eu visto. E é zero ostentação, é a paixão por mim. Então, é esse encontro consigo. E sobre sono, que o sono, sem sombra de dúvida, precisa de total atenção nossa, durante muitas horas por noite, por dia, né? A gente precisa olhar para o sono com muita atenção, com muito carinho e respeito. E aí a gente tem o módulo emocional. Por que que eu falei que ele é um dos principais módulos?
Porque a nossa mente, a nossa psique, ela freia a evolução de todos aqueles 4 tópicos ali de cima. Se a gente está muito agitado, a gente não dorme bem. Se a gente não acredita na gente, não tem autoimagem, não tem passar uma maquiagem, porque a maquiagem não vai conseguir disfarçar a tristeza. A maquiagem não disfarça a tristeza. Disfarça se você tem uma mancha, né? Se você não está um pouquinho mais gordinha, a gente consegue fazer um contorno, afina o rosto, mas não faz milagre. A gente precisa se conhecer para entender a gente, entender por que que a gente não consegue evoluir em algum quesito, no exercício, no ajuste nutricional, na nossa relação com o nosso espelho, com o sono. Então, esse tópico de autoconhecimento eu acho crucial, foi um dos principais modificadores aqui da, da minha mentalidade frente a esse exercício para o resto da vida. Para esse exercício que eu quero hoje, eu quero me sentir assim. E isso, claro, vai impactar em relacionamentos, né? Como é que a gente está na vida 2, como é que a gente está na vida de trabalho, e falar sobre isso também. E sobre a espiritualidade, porque não é sobre a Cris é cristã e eu não sou. Tudo bem, porque acreditar em algo maior, além de só você existindo na face da Terra, que assim, tá bom, por que que você apareceu aqui? Tá bom, por que que você vai desaparecer daqui? Eu não tenho uma explicação matemática para isso. E eu realmente acredito em algo superior a mim. Mas cada um tem o seu entendimento. E esse entendimento é muito importante, ele merece atenção. Então a gente tem esse módulo, sim, porque ele também nos move. E o módulo prático, que são as necessidades da vida diária que a gente tem. Então, eu falei ali de finanças, esse entendimento das finanças, de conseguir passar como é que a gente pensa, quais são os tipos de investimento básicos, um planejamento estratégico pessoal, como é que eu faço isso, como é que eu faço a minha programação para. Como é que eu estou hoje? Eu tenho sequela, eu estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo trabalhar, como é que eu faço isso? Né? E no âmbito profissional, eu vou continuar por aqui, eu vou me aposentar, como é que eu me aposento? É, como é que eu tenho segurança para fazer essas coisas? E aí eu trouxe os valores que seriam para cada um desses modos, porque eles podem ser vistos separadamente, mas eu não acho que faz sentido tão grande quanto fazer tudo junto, porque a gente é um conjunto. A gente não é, eu só quero fazer exercício. É mais fácil você falar com o educador físico. Quando você quer modificar a sua vida, é muito além disso. Muito além. É o conjunto. E aí, só isso, eu já tinha pensado assim, não, precisa ser mais. Para as pessoas que estão caminhando comigo já e querem dar o passo além, eu quero fazer diferente esse valor. Mas eu entendi que tem mais. E aí eu trouxe isso que faz essa diferença, que é a sessão que eu chamo de on e a sessão de go on. Sessão on é esse primeiro encontro para a gente poder conversar, entender como você está e fazer as programações. Programações em todos os aspectos. E a sessão de go on é quando a gente termina e a gente conversa pela última vez para entender o que vai ser dali para frente. Sabe a música do, né? Show must go on. E na mentoria a gente tem encontros quinzenais online, são encontros em grupo. Porque o tempo todo a gente está falando aqui o impacto que a comunidade tem, que o trabalho em conjunto tem. Toda essa mentoria ela pode ser feita individual? Pode. É aquele valor lá, 11 mil. Mas eu não acho que ela tenha a força do trabalho que a gente tem quando a gente está em comunidade. E o acompanhamento contínuo, porque a gente está sempre com o grupo aberto, falando, a comunidade está se falando, né, tirando dúvidas. Tem como mandar mensagem para a gente, claro, no privado. Não quero falar na comunidade, estou envergonhado, zero problema. Pode mandar, deve mandar, diga-se de passagem. E aí eu entendo que seja todo esse conjunto. Então, a mentoria
individual teria esse valor, mas eu entendo que toda essa vivência que a gente teve ali nesses últimos dias e o feedback que vocês têm me dado e tantas pessoas têm me estimulado a trazer esse corpo total para a mentoria, essa construção dessa comunidade. É uma forma também de retribuir, fazer com que, tá, vamos fazer um valor que seja objetivamente mais acessível. Valor esse com 40, na verdade, é que vocês vão ver conforme vocês forem falando comigo. Os meus exemplos sempre terminam em 38. Então, 38% de desconto para a gente fechar agora e começar agora. Para a gente não precisar ficar esperando, depois do carnaval. Não, não é depois do carnaval. Porque depois do carnaval, você tem 3 milhões de justificativas. Você não pode se perder no meio do carnaval. Não, é para agora. As decisões, elas precisam ser tomadas agora. Quando a gente vê que há uma oportunidade, quando a gente entende aonde estão as nossas dificuldades e a gente consegue ver que há possibilidade de modificar, a gente pode fazer e deve no agora. E aí muita gente foi me dando esse feedback, né, de como é que é essa sensação de estar mudando. Eu fiquei muito feliz ali. Eu opto por não colocar o nome das pessoas, tá? Ainda talvez essa questão da medicina, a medicina vai mudando, em março vai estar totalmente modificado, mas por enquanto. Então, essa frase eu acho muito forte, né? Eu jamais seria capaz de me desafiar de novo se não fosse por suas palavras. Então, uma pessoa que já tinha vivenciado, que já tinha experimentado, e conforme a gente foi conversando e eu fui orientando, ela viu, cara, pode ser diferente, né? E a outra que, não, eu não posso fazer nada, eu vou ficar em casa, eu vou ficar na cama. E aí a gente foi conversando, e aí ela me manda todos os dias, 5:30 da manhã ela tá pedalando, porque ela vai ter que caminhar até não sei aonde, porque ela vai fazer não sei o que lá, e aí ela volta, e ela faz a bicicleta, e ela faz jump, e ela não para mais. É lindo, é incrível. Então, a Areta ali que tinha liberado, né, para eu colocar o nome dela especificamente, né? Então, você faz parte do meu time de pessoas que ajudam na motivação pela vida, porque é isso, não adianta. A gente vai escutar tanta notícia ruim pela vida. Gente, eu já escutei que a pessoa, meu ícone, morreu, meu avô. Depois, a minha ídola morreu, minha mãe. Depois, meu pai morreu. Depois, minha outra avó. Depois, a maioria das pessoas que eu conheço morreram. Os meus ídolos de infância morreram. Eu recebi o diagnóstico de uma doença grave, crônica, incurável. E grave mesmo, porque todas as medicações que eu tomo não seguram a doença. Mas, pô, eu continuo aqui. E a gente continua aqui. Então a gente continua precisando investir na gente para estar da melhor forma possível. É, estar com vocês também me traz muita energia para poder continuar fazendo. Então, lá em abril, eu tenho uma competição do paraciclismo. Certamente a gente vai estar juntos, vocês vão acompanhar esse meu treinamento, vocês vão fazer parte dessa conquista. E ó, que eu estou tentando agora buscar minha medalha de ouro, porque já estão roubando. Entrou uma menina muito forte na minha categoria, eu caí para prata, mas eu vou voltar para o ouro com vocês. E aí, eu trago também para vocês ainda a aula com especialista. É um bônus que eu acho que faz muito sentido, que é trazer especialistas dessas respectivas áreas para fazerem aulas com vocês, com o grupo. Estão trazendo as informações das suas respectivas áreas. É o educador físico, é o nutricionista, é o médico de sono, é
é um terapeuta emocional, alguém falando sobre espiritualidade e advogados falando sobre a parte de planejamento de aposentadoria, verificando como é que você consegue ter acesso às suas medicações, um economista falando sobre finanças, uma mentora estrategista para construção de negócios. Então, tem bastante aula bônus para quem fechar antes do carnaval, porque esse negócio de deixar depois do carnaval me dá um nervoso, porque você não sabe nem o que vai acontecer no carnaval, gente. Depois do domingo que eu passei dentro de um bloco, que eu só via as pessoas se perdendo e ficava pensando, gente, eu já tive ali. Caramba, o que que eu ganhava fazendo aquilo? É, enfim, e eu vi o bloco começando e fui treinar, e vi o bloco terminando quando eu voltei do treino. Falei assim, cara, eu tô muito mais feliz. O meu bloco de carnaval foi muito mais feliz. E é esse despertar da paixão que eu quero trazer para vocês. Essa paixão por uma vida ativa, ativa em todos os sentidos. É caminhar ao invés de 4.000 passos, buscar os 10.000 passos. É ativa fazendo a sua atividade. Pilates, musculação, bicicleta, corrida, tênis, vôlei. Que você escolher. E eu tô aqui para te mostrar como fazer. Para conseguir te mostrar se há ou não há essa possibilidade. Não, os bônus são muito legais. Tem uma advogada, então, que é uma paixão, tal de Priscila. Ela é uma paixão. Ela fala bastante sobre essa questão da aposentadoria. Ela é muito carinhosa, então, de trazer confiança, de tá na hora, não tá na hora, não é o melhor movimento, calma. O que é melhor para fazer? Isso é muito importante, né? Trazer essa segurança. Então, essa paixão pela vida, por buscar a produtividade, né? Não falar assim, vou ficar então aqui sentado no sofá fazer mais nada. Não, gente, a gente pode produzir. Ah, mas eu era anestesista e não podia fazer mais nada. Cara, eu busquei outra coisa. Eu fui fazer outra especialidade. Eu podia ter saído, parado de fazer tudo e ter ido fazer outra coisa. Então, a gente não precisa ficar amarrado com aquilo que a gente decidiu com 17 anos de idade para entrar na faculdade. A gente pode fazer outras coisas. É entender o que que a gente pode fazer de melhor pela gente. E quero saber se alguém tem. Era mais fácil, era mais fácil. É que é verdade, era mais fácil quando a gente tinha 17 anos. E eu queria saber se alguém tem alguma questão para colocar com relação a treinamento. E no meu caso, como é que faz para treinar? Se tem alguma peculiaridade? Olha, Cris, eu só tenho uma perna, ou não, eu não consigo fazer exercício na água e tenho uma dificuldade. Se alguém tem alguma dificuldade, pode abrir o microfone para fazer a pergunta. Quer dizer, pode? Pode. Enquanto vocês não fazem a pergunta, só mostrando então o nosso bônus extra, que é esse treinamento que eu estava comentando com vocês. Então, para quem fechar até sexta-feira, é um treinamento onde eu sento com você, naquela nossa sessão on, e eu vou fazer o treinamento para 15 dias seus. E vou te perturbar igualzinho mãezinha. Escovou o dente? Vamos! Para 15 dias. Para ser esse pontapé mesmo. Né? Então, na mentoria, de uma forma geral, a gente não faz isso. Esse é um plano separado, o plano de treinamento, de fazer o acompanhamento. Mas eu acho que faz muito sentido para quem está aqui hoje, para quem essa aula vai ficar gravada, então, para quem está assistindo depois, quem quiser participar e entrar da nossa mentoria até sexta-feira, vai ter esse bônus muito especial de acompanhamento. Preparem-se.
que tem muitas novidades. Eu terminei um curso de treinamento de força ontem. Então, ainda além das coisas sobre treinamento aeróbio, treinamento de força está vindo recheado de novidades. E é isso que eu queria compartilhar de início com vocês, porque meu coração está quentinho para a gente começar essa jornada. É uma jornada de 6 meses. Sim, 6 meses. Para a gente começar juntos, para a gente aprender, evoluir juntos, mostrar dificuldades, mostrar ganhos, comemorar e só evoluir para uma vida ativa, plena e muito produtiva. E agradecer muito, muito, muito vocês. Sei que está super tarde. Fico feliz de ainda não ter dado 10 horas, que eu me sentiria muito culpada. Mas consegui, né, trazer, eu imagino. Vocês não brigaram, eu imagino que eu consegui trazer de forma muito clara ali essa minha paixão pelo exercício, pelo esporte. Espero que eu tenha conseguido ter sido clara, explicando um pouco sobre o que norteia o exercício quando a gente está prescrevendo o exercício, né? O que importa, o que é exercício de força, o que é exercício aeróbio, as intensidades, como é importante ser individualizado tudo isso. Todos os times, todo mundo é time. É quase 10 horas da noite, o povo vai ficando tímido com sono, tem essa característica também. E é isso, senhores, senhoras. Vamos fechar um pouquinho. Queria agradecer muitíssimo. Gente, você viu? O Paulo treina lá no laboratório, na reabilitação, e vem fantasiado de gato ali. Como é que eu ia reconhecer sem foto? Não ia. Ficou com alguma dúvida, Érica? Pode falar, pode abrir seu coração, seu microfone. Pô, tá rindo, né? Engraçadinho, olha isso. Quero ouvir sua voz. Quero ouvir sua voz. Vai tá todo mundo com vergonha, que nem o essa hora da noite, já todo mundo com vergonha. Eu acho muito interessante essa parte do exercício, porque eu tenho bastante dificuldade de encontrar o exercício certo, né? Então, aí, com essa segurando na mão, aí eu acho que vai ser mais fácil, porque eu já me machuquei bastante. Então, eu fico com medo, né? Porque as lesões acabam aumentando. Eu não tenho esclerose múltipla, mas eu tenho espondilite, e ela também, né? Eu tenho as minhas lesões e elas mudam de lugar, elas aumentam, diminui não, estabiliza, né? Não diminui nada. Então a gente tem que tomar cuidado e eu gostei muito do plano, de tudo que você passou. 6 meses, eu acho que ajuda bastante a gente dar esse bom início e para não parar, né? Porque quando você faz um mais curto, quando você falou que tem atividade, no meu caso, para mim, mais curto não rola. Eu acho que daí é mais fácil de eu largar a mão. Eu fiz um programa que foi muito lindo, de 21 dias, num grupo, um grupo de médicos até. Foi muito legal. Na saída ali da pandemia, tá? 2021, assim. Foi muito, muito bom. Tem o foto de antes e depois de 21 dias. Eu olho e falo, caramba, 21 dias eu fiz tudo isso? O que que aconteceu? 21 dias depois do 21 dias, a foto estava igual ao primeiro. Porque não teve a manutenção, né? Então, quando a Nutri trouxe aqui que tem pesquisa da psicologia, falando sobre esse impacto, né, dos 66 dias modificando o hábito, de forma alguma eu discordo, porque também tem pesquisa com relação aos 21 dias. Mas as pesquisas elas focam bastante sobre
Virou um hábito. A pessoa responde no final daquele tempo. Aquilo se tornou um hábito para você? Claro, todo dia de manhã eu fazia e tudo mais. Mas a pesquisa não volta um ano depois para checar como é que está o seu hábito. A pesquisa é feita no término. Então, essa manutenção ao longo do tempo, que é o meu entendimento que vai fazer toda a diferença. Não, provavelmente os 45 dias do exército não teriam surtido o efeito duradouro se eu não tivesse, logo em seguida do término do exército, ganhado de presente de aniversário uma camisa de uma assessoria esportiva e tivesse me engajado num outro grupo. Então, faz muito sentido esse contínuo para modificação de hábito. Até que você fecha o olho e fala assim, pô, como é que eu não fiz exercício hoje, gente? Mas acho que demora, não é uma coisa que vem. E você machucou fazendo o quê? Era pilates? Não. Sim, a Entendi. pessoa falou, está Posição boa para 3, fazer tudo. Foi. posição 3, vamos lá, vamos lá. Uhum. Mas por incrível que pareça, eu acho que o primeiro machucado foi Hidroginástica. na hidroginástica. Do pé, e a dorzinha ali começou no cóccix e depois aí no spinning acabou de lascar o resto. Foi muito tempo para conseguir estabilizar, não foi, foram meses. E uma das coisas que eu acho bem interessante, Érica, que eu acho que faz diferença. Se você falar para qualquer pessoa que não está muito afeita sobre eu machuquei na hidroginástica, a pessoa vai rir de você. E ela não vai dar crédito. E assim, é muito possível e pertinente que alguém se machuque mesmo no ambiente aquático. Porque na hora que você tem alguma coisa que facilite aquela lesão e não está protegido, isso pode acontecer em qualquer lugar. Tem algumas pessoas que se machucam dormindo. Tem torce dormindo. Você fechou o microfone, mulher, meu Deus. Não duvido se machucar dormindo, É. não duvido. Então é isso, gente. Excelente noite a todos. Nosso grupo tá lá ainda desbloqueado até sexta-feira. Vou colocar o link lá no grupo para poder fazer parte da mentoria, junto com o nosso cupom desse workshop, válido até sexta-feira. É, vai ser um prazer assim incrível poder ter esse time, poder ter todo mundo junto e escrever essa história, essa nova história nossa. Muito, muito, muito obrigada. Que bom que você gostou, pá. Ah, obrigada, obrigada, gente. Excelente noite. Enorme beijo.